são obsessões e compulsões? Obsessões são ideias, pensamentos e impulsos que surgem de maneira repetitiva. Geralmente, eles vêm acompanhados de um sentimento de medo e culpa por serem inapropriados ao momento. Alguns desses tipos são limpeza e higiene constante, autoimagem, sexuais, acumulação e sincronia com os objetos. Essas compulsões são as manifestações físicas da obsessão, gerando comportamento ou rituais. Exemplos básicos são lavar as mãos com bastante frequência, repetir rituais como, por exemplo, evitar passar por cima de simples rachaduras quando você vai andar na rua ou atravessar até mesmo uma calçada. E uma coisa bem básica que eu acho que todo mundo tem é quando você fica com aquele pensamento: será que eu fechei a porta? Ou será que eu fechei o cadeado da minha casa? Aí você pega, fica com esse pensamento e retorna para o ponto de início para verificar se você realmente fechou a sua casa corretamente. Quem nunca, né? Existem diferenças entre sintomas e mania. As consideradas manias muitas vezes são rituais repetitivos movidos por superstições, enquanto as manias se tornam muito constantes ou se deixar de fazê-las gera alguns sintomas físicos ou psicológicos, então se resultam em transtorno obsessivo compulsivo. Os sintomas do transtorno obsessivo compulsivo são geralmente alterações de comportamento, obsessões, pensamentos excessivos, aflições, culpa, depressão, medo, compulsões repetitivas. As causas do transtorno obsessivo compulsivo pode estar associado com fatores biológicos envolvendo questões genéticas e neuroquímicas do cérebro e psicológicas, como problemas para lidar com a insegurança e a ansiedade. Como são tratados os sintomas do toque? Após o diagnóstico do transtorno obsessivo compulsivo realizado pelo médico, a pessoa pode passar por dois tipos de tratamentos para os sintomas. O primeiro é o uso de medicamentos, pois atuam no controle da serotonina do cérebro, o hormônio responsável pela sensação de satisfação e prazer. O segundo é a terapia comportamental. É um programa que se adapta às necessidades da pessoa. A terapia cognitiva comportamental é usada apenas para propósitos didáticos, já que muitas técnicas afetam tanto os processos de pensamentos quanto de comportamento. Mudança cognitiva gera mudança de comportamento e vice-versa. Para ajudar uma pessoa com um transtorno obsessivo compulsivo, primeiramente, não culpar a pessoa pelo que ela está passando. Segundo, incentive a pessoa com toque a buscar ajuda médica. Terceiro, acostume-se com os rituais realizados por conta do transtorno. Quarto, ajude a pessoa a se sentir menos culpada com os sintomas do toque. O transtorno obsessivo de organização e limpeza, contaminação, é um subtipo de sintomas do toque. O medo de contaminação é uma das obsessões mais frequentes e costuma vir acompanhada de compulsões relacionadas à limpeza. A pessoa que sofre com esse tipo de sintoma costuma ter pensamentos relacionados à contaminação por germes quando entra em contato com superfícies que não foram higienizadas recentemente, tal qual uma maçaneta em um local público. A pessoa pode carregar lenços consigo para limpar superfícies antes de tocá-las, ou lavar o mesmo copo várias vezes sem perceber que já tinha lavado, retornar para o início e esquecer o que já havia feito, correr para o banheiro para lavar as mãos caso não tenha a possibilidade de limpar antes de tocar em alguma coisa. Essas pessoas podem ter dificuldades até mesmo em cumprimentar os outros. Esse subtipo costuma ser
incomum em pessoas que têm histórico familiar de transtorno obsessivo compulsivo. Em crianças pequenas, os sintomas desse subtipo podem aparecer já entre os 22 e 24 meses de vida. Por conta da baixa idade, elas aparecem mais frequente nesses meses de vida. Transtorno obsessivo de acumulação compulsiva ou colecionismo. Antigamente, a acumulação compulsiva era vista como um subtipo de TOC. Agora, no entanto, recebeu seu próprio diagnóstico no DSM-5, transtorno de acumulação. Trata-se de um transtorno no qual a pessoa tem a necessidade de poupar seus bens materiais, tendo uma dificuldade imensa de se desfazer deles, mesmo objetos quebrados ou raramente usados. Não são desfeitos, pois a pessoa acredita que um dia irá precisar dele. Em casos graves, a acumulação de objetos é tão grande que a pessoa tem pouco espaço em casa. Existe, de fato, alguns objetos que são necessários e dos quais não devemos nos livrar, mesmo que sejam pouco usados. Contudo, no caso do transtorno de acumulação, a pessoa tende a guardar tudo que vê. Transtorno obsessivo de simetria. Esse tipo abrange obsessões de simetria com compulsões de organização e contagem. Pessoas que sofrem com esse tipo de toque costumam pensar que, se as coisas não estiverem organizadas adequadamente, coisas ruins podem acontecer. Contudo, esse nem sempre é o caso. Vez ou outra, a desorganização apenas causa uma angústia imensa, sem que haja preocupação de que alguma coisa ruim pode ocorrer. Em crianças, os primeiros sintomas de idade aparecem a partir dos 22 meses. Transtorno obsessivo relacionado a tics. Outro subtipo do transtorno obsessivo compulsivo é quando há a presença de tics. Esse subtipo compõe de 10 a 40% dos casos de toque que se iniciam na infância e tem relação forte com a hereditariedade, sendo mais comum em homens. Transtorno obsessivo de pensamentos. As compulsões nesses casos ficam quase exclusivamente confinadas aos atos mentais, onde possuem pensamentos agressivos, pensamentos de esquecimento, onde voltam e conferem sempre se fecharam as janelas, se trancaram as portas ou se deixaram algo no lugar que pensam não ter deixado. Isso é um grande problema, pois a resposta desses pacientes à terapia cognitiva comportamental não é muito significativa.